vamos começar mais uma edição do quadro Mais Saúde. Estamos com o Dr. Djair Safiotti, médico urologista. E hoje o tema que a gente vai falar é câncer de próstata. Nós vamos falar de um tratamento que é inovador, né, doutor? Sim. Doutor, é Actinium, né, o nome desse tratamento? Isso. O que é esse novo recurso? Então, para falar do novo recurso, nós precisamos voltar um pouquinho o início da investigação na Alemanha. Então, nós temos muitos pacientes que a gente faz biópsias, você vê que está alterado o PSA, está alterado o toque, e é para dar câncer de próstata. E não dá. Então, você tem um PSA alterado, você tem uma série de situações que te leva a fazer biópsia, e você vai fazendo biópsias. Chegou em 3 biópsias, não adianta você ficar fazendo mais biópsias, porque cada biópsia tira 12, 18 fragmentos, mais 18. Então, na verdade, passa de 50 fragmentos e você não tem o resultado do câncer prostático, do adenocarcinoma. Bom, isso é meio comum acontecer. Não tanto frequente, mas acaba tendo alguns casos, como existem alguns casos aí, e esse é o motivo da investigação que cresceu muito na Alemanha, essa investigação. Por que não dá positivo? E eles correndo atrás desse aí, eles estavam correndo atrás do diagnóstico. Então, eles começaram a estudar a célula cancerígena, que essa célula, aqui é a célula cancerígena, e que ela produz um antígeno de superfície. Esse antígeno de superfície tem um anticorpo, que é uma proteína que é ligada no antígeno. Então, anticorpo, antígeno, anticorpo. E aí, eles descobriram o antígeno, anticorpo da célula cancerígena, e eles falaram, se a gente ligar alguma coisa que ilumina, que possa visualizar essa célula, porque isso aqui vem tudo para dentro, esse conjunto antígeno-anticorpo, ele passa para dentro da célula cancerígena. Então, quando eles ligaram esse gálio, que ele é um fótons, ele emite uma luz, uma luz verde, a hora que você tem essa passagem do gálio para dentro da célula cancerígena, o gálio apenas ilumina. Tem um câncer aqui, porque entrou o conjunto para dentro da célula cancerígena. E isso, em cima dessa facilidade de identificar, que o exame chama PET-CT com PSMA, esse PET-CT é o que faz o diagnóstico do câncer prostático naqueles casos que não conseguem fazer o diagnóstico convencional. E em cima desse conjunto, desse antígeno, anticorpo, eles passaram a investigar. Bom, se nós conseguimos iluminar para visualizar, para fechar um diagnóstico de câncer prostático, nós vamos fazer o conjunto antígeno, anticorpo ligado a alguma coisa que possa destruir a célula cancerígena. E eles começaram a correr atrás do átomo, dessa célula que tem o poder energético de destruição da célula cancerígena. E isso acabou funcionando. Primeiro colocaram lutécio, depois viram que não era bem a medicação, mas com o Actinium foi o que destruiu a célula cancerígena. E esses pacientes que estavam já em fase final, com PSA de quase 3.000, quer dizer, é o paciente já numa fase avançada, que praticamente os ossos todos do corpo, do esqueleto já estão com a cintilografia que detona isso aí, que mostra, que fecha o diagnóstico. Então, isso acabou ajudando a facilitar a identificação da célula que destrói essa situação aí. Até então é porque a gente percebia muito em estudos que o difícil era identificar qual célula é cancerígena e como destruir apenas a célula doente, né? Geralmente os tratamentos também afetam as que eram saudáveis. E isso facilitou algumas situações, porque a partir do momento que você tem um paciente que está em fase final, com câncer avançado, com câncer metastático em todos os ossos, em órgãos como fígado, pulmão, crânio, então esse paciente é um paciente final, com PSA de 1.000, 2.000, até 3.000, que o paciente numa fase final, o que o paciente faz? Normalmente, ele vai submetido à cirurgia prostática, depois ele faz bloqueio de hormônios, que pode ser injetável com retirada dos testículos, só que uma hora esse câncer volta. Ele volta e volta resistente
a esse bloqueio de hormônio. Então não adianta mais fazer bloqueio de hormônio nessa fase final, que vai de 2, 3 anos até 5 anos, essa volta. E eles pegaram os pacientes nessa fase para fazer o teste de injetar o Actinium, esse antígeno anticorpo junto com o Actinium, e destruíram. Eles viram que esse Actinium tem um poder de uma nanobomba de destruir a célula cancerígena. Somente a célula cancerígena. Essa é o benefício. Porque o lutécio também destruía, mas ele destruía a medula óssea, que acabava não sendo um bom negócio. Acabava ajudando uma coisa, mas piorava a outra. Então, o Actinium não. O Actinium, ele destrói somente a célula cancerígena. É uma nanobomba específica para a célula cancerígena. Então, aí que veio esse benefício. E aí, em cima desse benefício, eles passaram a perguntar, se nós estamos fazendo esse tratamento já numa fase final, por que não fazemos no começo? Entendi. Do paciente com câncer inicial, onde você tem lá no final centímetros de câncer, por que não fazer no começo, que é um início do câncer? Se você joga o PSA para 0,1, 0,2, quer dizer, é indetectável. Então, é uma cura bastante interessante numa fase final. Agora, por que não fazer isso no início? Então, praticamente, eles acham que a cirurgia do câncer vai desaparecer. Radioterapia também é uma opção, mas tem muito efeito colateral. Sim. A cirurgia também é uma boa opção, mas tem muito efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? O paciente fica incontinente, fica impotente. Quer dizer, esse é o preço da cirurgia. A rádio queima o intestino, queima a bexiga, entendeu? Então, é interessante para câncer avançado dos ossos, tal. Então, tem uma situação aí que acaba sendo interessante. Doutor, em que casos esse tratamento, o Actinium, pode ser uma opção? Então, esse átomo, esse complexo antígeno anticorpo com átomo, ele é, só para ter uma ideia, uma sessão, 2 sessões, já joga o PSA de 1000 para 3. De 3, com 3 sessões na veia desse complexo, você já tem o PSA nível indetectável. Quer dizer, sumiram todas as células cancerígenas do câncer de próstata. Então, isso hoje está fazendo numa fase final, mas a perspectiva de que seja feito já numa fase inicial. Fez diagnóstico, câncer, faz as sessões, 3 sessões desse átomo aí, dessa célula radioativa, esse poder energético específico para a célula cancerígena. Deixa sequelas? Então, os trabalhos que eles fizeram na Alemanha, estão fazendo e não pararam ainda, não tem nada de sequela. O inicial com o lutécio tinha uma sequela, esse aqui não. Doutor, e brasileiros, acho que muita gente que está enfrentando câncer deve estar com essa mesma pergunta. Esse tratamento tem uma data para chegar aqui no Brasil? Tem uma data prevista dentro de 2 a 3 anos. Esse tratamento com esses radiofármacos está programado para chegar nesse curto período de tempo. Por que curto período de tempo? Porque uma droga, quando você cria uma droga, você inventa uma droga, custa geralmente 8 bilhões para ser lançado no mercado. Um tratamento. E além desse dinheiro, o tempo. O problema é o tempo. Não é só o tempo, porque tem que fazer pesquisa. O próprio governo americano ele exige também que seja demonstrado os efeitos. E, enfim, é uma obrigação na Alemanha. Na Europa também é assim. E isso foi descoberto na Alemanha. Então eles tentaram barrar. Os homens com câncer de próstata começaram a correr do mundo inteiro para a Alemanha, que é natural. Eles estão com câncer, lá tem um tratamento. Só que chega lá não atende. A pressão está sendo tão grande em relação a esse Actinium, essa medicina nuclear, para fazer o tratamento, que eles não estão achando que não conseguem segurar mais. Vai ter que soltar, porque já tem um trabalho por trás disso aí. E todos os trabalhos mostraram que só veio benefício de o paciente zerar o câncer de próstata e passar a viver sem câncer nenhum. Então, é uma coisa que todo mundo sempre esperou, mas está na Alemanha. E quando a gente fala em nuclear, todo mundo já pensa uma coisa medicina. Olha só que bacana.
Medicina nuclear, que é esses radiofármacos, esse átomo com alto poder energético, mas com uma ação apenas na célula cancerígena, porque é o antígeno anticorpo, e isso passa para dentro da célula e destrói, desde que tenha esse poder energético, que o Actium fornece esse poder energético para destruir somente a célula cancerígena. Seria a cura para o câncer? Seria a cura para o câncer. E essa cura, ela é esperada não só para o câncer de próstata, isso vai ser disseminado para vários tumores. Mas hoje nós estamos falando de câncer prostático, metastático avançado e que está com PSA altíssimo e numa fase final e o paciente recupera de ficar sem câncer. Então é uma perspectiva muito grande. Bom, doutor, acho que essas são as nossas colocações. O doutor quer deixar mais algum detalhe? Não, eu acho que o homem ainda hoje tem que fazer o PSA, com mais de 45, 50 anos, tem que fazer o PSA, tem que fazer o toque. Enquanto nós não temos o poder da medicina nuclear na mão, pelo menos para fazer diagnóstico e para descrever o tratamento, então a gente tem que usar o que tem na mão. Por enquanto, eu toque o PSA uma vez por ano, e quem tem parente com câncer, fazer isso um pouco antes, com 40 anos, tem que fazer. Não esperar o câncer chegar para sonhar com a cura. Né? Na verdade, eu acho que é muito interessante toda essa notícia que está chegando para a gente, para o mundo, né, da cura do câncer prostático. Então, é uma coisa muito interessante. Mas, por enquanto, a gente sabe que vai demorar um pouquinho, aí 2, 3 anos vai estar essa medicação disponível, aí, os exames, o tratamento, mas enquanto a gente não tem, usar o que tem de recurso. Uma perspectiva é que as cirurgias do câncer praticamente vai reduzir, tanto aberto quanto laparoscópica, com o poder de vários equipamentos para utilizar, então do robô mesmo, né, robótica. Acho que isso aí vai virar a página na hora que chegar esse tratamento aí. O quadro Mais Saúde fica por aqui, mas nós vamos voltar nas próximas edições com mais notícias para você, mais novidades, informações para que você, homem, também cuide da sua saúde. Até a próxima edição.